Muito bem, a Hora News está de volta e nós continuamos acompanhando a coletiva de imprensa do homem mais poderoso do planeta. Donald Trump está respondendo perguntas de jornalistas. Nesse momento, ele está falando sobre a visita que ele fez recentemente ao Oriente Médio. E o que ele está dizendo é que essa visita que ele fez, nós acompanhamos também aqui na Record News essa viagem, que isso gerou muito dinheiro aos Estados Unidos e, nesse momento, é como se ele estivesse trazendo como os Estados Unidos estão posicionados. A gente só tem uma questão de delay, mas o presidente Donald Trump está respondendo à pergunta dos jornalistas. Neste momento, está sendo questionado o motivo porque alguns países não vão aumentar esse investimento de 2% para 5%. O país é a Espanha. E o Donald Trump não está entendendo por que a Espanha não fez esse aumento de 2%. E aí Donald Trump já deixou muito claro, se a Espanha não aumentar o valor, a gente está negociando as tarifas. Donald Trump acabou de ameaçar a Espanha ao vivo. Você está acompanhando aqui comigo no Hora News. E ele disse que se a Espanha não fizer esse aumento de 2% para 5%, ele vai trazer essa tarifa. Porque ele disse que isso não vai deixar acontecer, porque ele disse que se isso ocorrer, não é justo com as outras nações que estão na OTAN, que estão dobrando, pouco mais que dobrando o investimento, né? Como a gente tem dito, a maior parte dos países estão investindo aproximadamente 2% e Donald Trump incentivou esse aumento a 5%. E agora vem uma pergunta espinhosa para o Donald Trump. O jornalista fez a seguinte pergunta, isso que você está vendo comigo. O senhor disse que iria acabar com a guerra na Ucrânia em 24 horas. Mas já passou aí 5 meses e a guerra continua. O que o senhor tem a dizer com isso? Donald Trump, já se explicando, disse que ele, logo que assumiu a Casa Branca, ele enfrentou diversos problemas com Volodymyr Zelensky, dificuldades de diálogo com os dois lados. E aí, logo depois, ele já começou a falar das vitórias da geopolítica dele. Nós sabemos que Donald Trump conseguiu amenizar o conflito, ali a tensão entre Paquistão e Irã, por conta da... Exatamente. E ele disse que, com uma série de telefonemas, ele conseguiu acordos comerciais e acabar com conflitos que estavam ocorrendo. Então, ele disse que essas conquistas que eles conquistaram, né? Por exemplo, a questão do Paquistão e da Índia, ele disse que essa negociação ele conseguiu de um jeito mais brando, através do telefonema e conseguindo pelo acordo comercial, né? Que nós sabemos que num telefonema o presidente Donald Trump conseguiu que esse conflito não ocorresse entre o Paquistão e a Índia através dessa questão de haver uma negociação financeira. Aí agora a gente segue com as perguntas, porque o presidente está sendo questionado sobre esse aumento da OTAN, justamente sobre do aumento financeiro, né? E ele diz que ele fez uma... E ele está sendo questionado, né, justamente por esses investimentos e como que vai ser investido e como que ele pretende, né, que esse
financiamento maior da aliança OTAN, vai que... E ele diz que está sempre aberto, né, às negociações e também que esse dinheiro vai ser investido na questão armamentista e isso vai acabar ajudando a defesa. E sobre a questão da guerra, na Ucrânia ele disse que Vladimir Putin precisa acabar com essa guerra porque muitos inocentes estão morrendo. Agora a gente está com uma outra pergunta de uma jornalista que é da Ucrânia. A pergunta é que se os Estados Unidos estão prontos para vencer mísseis anti-guerra da Ucrânia, da Rússia, e saber se a Ucrânia está preparada para receber esses ataques mais potentes da Rússia. E aí, antes do presidente responder, ele perguntou para ela se o marido dela está na guerra e ela disse que está na guerra. E aí ele disse que realmente é uma situação muito complexa. Ele disse que existe uma negociação porque os ucranianos precisam de mísseis que são de longa distância e de precisão também. E há essa negociação entre os Estados Unidos e os ucranianos justamente para o fornecimento dessas armas. E o próprio presidente Trump disse que há essa negociação para a liberação dessas armas de longo alcance e isso mudaria a dinâmica do conflito. Então, num certo tom de estamos do seu lado, Donald Trump, que isso está sendo negociado, é algo muito complexo, mas isso está na mesa de negociação. A gente vê que os Estados Unidos estão muito próximos da Ucrânia e essa coletiva está funcionando. E agora, neste momento, ele foi questionado sobre o presidente do Fed. Nós sabemos que há um conflito entre Donald Trump e o presidente da organização que é principal pela economia americana, que seria como o Banco Central americano, e ele está em conflito, né, com Powell. E ele está dizendo que o certo seria ele realmente sair do lugar, né, dele. Ele diz que o Powell não deveria ficar no cargo, né? E ele diz que a economia americana está indo muito bem e que não teria uma necessidade de haver juros altos. E por causa do Powell, desse cara, como ele disse, nós vamos precisar pagar durante anos muitas taxas e mesmo num cenário que não há inflação americana. Então, há esse conflito entre Donald Trump, que diz que a economia está bem, mas o presidente do Fed diz que é necessário o aumento de taxas e isso acaba sendo um conflito. E o Donald Trump diz que esse aumento acaba prejudicando muito o orçamento americano, que chega dando impacto, segundo Donald Trump, de quase 900 bilhões de dólares por conta desse aumento da taxa. Ele disse que o Powell teria um QI baixo para estar num cargo como esse no Fed. E ele disse, a gente não quer pagar 900 bilhões de dólares só porque ele não quer baixar a taxa. E ele disse que a inflação está sendo controlada e se isso não ocorrer, isso poderia haver um aumento. Ele disse que realmente é difícil o diálogo entre eles e nós acompanhamos essa discussão, né, que o Donald Trump tem feito em relação ao presidente do Fed. E o Donald Trump está se encaminhando para a última pergunta e é
curioso que a última pergunta seja feita de uma jornalista da Espanha. E justamente ele tinha acabado de criticar a Espanha porque é o único país da OTAN que neste momento anunciou que não vai dobrar os investimentos. Aí ele disse, de um jeito mais leve, disse: eu gosto muito da Espanha, mas vai ter que pagar de alguma maneira, seja que ou pelas tarifas ou nessa negociação para que a Espanha chegue aos 5% de investimento para a OTAN. Então, nós sabemos que, está muito claro que Donald Trump vai conversar, sentar à mesa com Pedro Sánchez para justamente chegar nesses 5%. Agora, o Donald Trump abriu mais uma pergunta, e seria sobre o relatório que foi feito em relação à destruição que ocorreu em Fordow, que há uma questão, né, sobre o que teria sido destruído de fato, se o programa iraniano de fato foi prejudicado, e está sendo questionado se de fato foi isso, porque é um relatório americano onde foi parcialmente destruído. E aí o presidente americano está dizendo que aponta que houve uma destruição total em Fordow, que é aquela agência, que é aquela usina nuclear, né, que era um dos principais alvos dos Estados Unidos. E realmente é algo que Donald Trump enfatiza, que a destruição que ocorreu no Irã, ela foi destruída e o programa iraniano foi atrasado. Mas há esse questionamento sobre isso. E neste momento tem essa fala de Donald Trump sobre a definição do que ocorreu lá, porque as agências estão fazendo os relatórios do que houve a destruição, de que houve essa destruição. Agora, inclusive, o presidente Donald Trump pediu para o Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa americano, para explicar e falar melhor sobre essa operação que os Estados Unidos fizeram no Irã. Ele está dizendo que é algo muito além do que vocês estão imaginando. Nesse momento está acontecendo um embate entre duas agências de notícias com os líderes americanos, porque ocorre que o governo americano está sendo questionado sobre esse ataque, enfim, sobre se ele teria sido efetivamente, né, ocorrido, e o próprio secretário de Defesa dos Estados Unidos está rebatendo, está dizendo que houve sim a destruição, que é necessário dizer, é importante que os relatórios apontam que houve sim uma destruição e que o programa iraniano foi duramente prejudicado. Resumindo, nós estamos acompanhando essa coletiva de imprensa direto de Haia, na Holanda, essa reunião da OTAN, que basicamente nós vimos o presidente americano trazendo as principais, vamos dizer, conquistas da geopolítica dele e justificando uma frase, né, que para ter paz, primeiro é preciso ter guerra, né, paz através da força. Então, é claro que ao longo da nossa programação você vai acompanhando mais informações sobre essa reunião que impacta a OTAN, onde foi anunciado hoje também, talvez seja a principal notícia, esse aumento no investimento da OTAN. Um investimento que já era trilionário, agora vai ser ainda maior. O Hora News só precisa fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai voltar com outras notícias para vocês.